Olá, boa tarde. Chamo Elvira da Conceição Bosca e Miguens. Vivo em Monte do Trigo. Eu venho falar acerca do namoro há 40 anos e do namoro que atualmente, hoje, os rapazes e raparigas, quando namoram-se, é totalmente diferente do que era há 40 anos atrás. Nessa altura, os pais, nós nem podíamos dizer aos pais que gostávamos de namorar, ou se tínhamos um namorado, nessa altura nem pensar. Dizíamos às vezes, eu por acaso disse, a primeira coisa que disse que gostava daquela pessoa e gostava de namorar foi a uma prima minha. Ela é que me acompanhou também sempre no meu namoro, e acompanhávamos o namoro com cartas. E eu escrevia-lhe, eu tinha 15 anos e ele 18, começámos a namorar. Mas o namoro era assim, escrevia uma carta, ao domingo à noite, e ele recebia terça-feira. Ele escrevia terça-feira e recebia quarta-feira. Depois ele escrevia outra vez e ele recebia até ao fim de semana. No fim de semana ele vinha para casa e eu fartava, as meninas da minha idade que namoravam, fartavam-se de dizer, o nosso namoro era assim: não passaste à minha rua, não te vi, foste por onde? Foste ver outra. E nós continuávamos sempre assim, e sempre por cartas, sempre. Então escrevia que gostava dele e ia tentar pedir ao meu pai para ele namorar à janela. O meu pai, nesse aspecto, era um bocado brusco. Quem pediu ao meu pai fui eu e a minha mãe. A minha mãe praticamente é que falou e disse: o rapaz tem que cá vir porque isto já não tem piada. Ele já se namora há 1 ano ou 2, isto já não tem piada. Ele vai entrar e vai ficar aqui à janela. Nós vivíamos num bequezinho, tinha um quintal, esse quintal tinha uma janela e nós namorávamos à janela. Quando chovesse, quando tivesse sol, sempre à janela. Depois, um dia, mais tarde, veio uma grande chuvada e ele estava à janela com o seu capote alentejano e eu dizia-lhe sempre: vai embora, vai-te embora, olha que está a chover muito. Não vou, vai embora. Não vou, está mesmo agora aqui cheguei, já me vou embora e depois vou lá para a fronteira, não te vejo. E era assim. Nessas cartas era depois, para a semana, vens-me ver, eu estou às 4 ou às 5 ou às 6 na rua, que é para te ver quando tu passares, e essas coisas assim. E um beijinho e pronto. Falávamos essas coisas assim, como crianças, com 15 anos, né? Com 15 anos. Eu estava sempre eufórica, à espera que o namorado me mandasse a resposta às coisas que eu escrevia. Ele era o mesmo. Estou aqui, e depois ele estava lá na fronteira, muitas vezes escrevia e dizia-lhe: tu deves ter aí outra, que era muito ciumenta. Tu deves ter aí outra, andas com alguém. E ele dizia-me: não, nada, és parva. Porque nessa altura, como eu falei, os pais dele iam dizer ao meu pai que ele era rico e que só ia fazer pouco de mim naquela altura. Eu gostava dele, foi o amor da minha vida e é o meu marido atualmente, porque ele e o meu pai depois não queria que eu namorasse, porque se acontecesse alguma coisa, dizia que a culpa era da minha mãe, que a minha mãe sempre esteve ao meu lado, sempre para tudo o que foi preciso. Não sei, foi sempre, eu pendi sempre para aquele homem, para aquele rapaz. Ele era muito bonito nessa altura, hoje também não é feio, mas pronto, já é velho, já tem o cabelo russo, já tem as barbas russas, e eu não tenho muito russos porque faço madeixas, não tinha a mesma, como outra pessoa qualquer com 61 anos, e foi assim, a nossa vida. Mas foi sempre a pessoa que eu pus na ideia que havia de ser aquele, e foi. A carta foi importante, não havia telemóveis, não havia mais nenhuma comunicação, só aquelas das cartas, era só o que havia. Entretanto, ele foi estudar para a fronteira e eu fui estudar para Évora, para as Doroteias, que é hoje a Severino Faria, que nessa altura estavam lá as freiras. E nas férias grandes, quando acabavam as aulas, eu ficava 1 mês com as minhas colegas, também tinha outras colegas assim. A minha mãe pagava 500 escudos nessa altura e eu trabalhava eu própria para retribuir o resto do dinheiro que faltava. E nós, praticamente, como não havia dinheiro, muito dinheiro,
ficávamos aos fins de semana, porque não podíamos vir todos os fins de semana à casa. Eu estudava no liceu, que é hoje universidade, e ele estudava em Fronteira. Ele vinha no autocarro, combinávamos já a hora, e depois ele esperava por mim, e quando acabava a minha aula, e depois, quando acabava a aula, juntava-me a ele e íamos dar um passeio. Um passeio só era passeio, mais nada. Não tenho medo de o ir dizer. Tive 6 meses, ou mais um pouco. Ao fim de 6 meses foi quando o meu marido, hoje atualmente, só conhecia aquele homem, faltou 6 meses quando ele me deu o primeiro beijo. Hoje em dia já não é assim, penso eu. Só namorei há 40 anos atrás, por isso tive 6 anos de namoro, e depois eu tinha 21 e ele 24, casámos-nos. E entretanto, também posso falar que naquela altura os pais dele e os avós eram pessoas que semeavam searas, e em relação a mim e aos meus pais, nós éramos pobres e eles já eram um bocadinho, não ricos, mas já de outra sociedade mais avançada. Depois pensámos em casar, conversou-se o que se tinha a conversar, e ainda sou daquele tempo em que o pai do meu marido, o meu sogro, que já infelizmente já faleceu, foi-me pedir a casa dos meus pais em casamento. Foi com um anel, e chegou lá, nós já tínhamos conversado sobre isso, eu e ele, né? E a minha mãe sabia. O meu pai sabia, mas não era assim, não, como é que é dizer, não se importava muito com essas coisas. A minha mãe foi sempre o meu pilar, sempre. Foi mãe, pai, tudo, companheira, tudo. Também já cá não está. E então o meu sogro foi pedir a minha mão ao meu pai. A mão em casamento. E nisto o meu namorado tirou da caixinha um anel. Nessa altura eu já tinha. Chamava-se um anel de noivado. Para nós ficarmos, naquela época até casarmos, ficávamos noivos. E depois lá aconteceu. Casámos-nos a 5 de junho de 81. Antes de casar, ainda fui daquelas raparigas privilegiadas, porque o meu namorado ia-me pescar lá à casa, já andávamos de mandada e íamos ao café, porque a minha mãe estava sempre do meu lado. E então fui das primeiras a ir ao café de mão dada, porque nós não tínhamos televisão. Aquilo foi uma coisa lá na aldeia que faz favor. Só que eu tinha ao lado da minha mãe sempre a apoiar-me, o meu pai não queria, mas a minha mãe uma vez disse-me, isto é para ficar para sempre. Tu fazes aquilo que as outras fazem. Tu namoras como as outras namoram e deixa lá o teu pai dizer. E foi assim, começar a namorar já dela, e depois desse dia que ele apanhou uma grande chuva, pedi eu e a minha mãe ao meu pai para ele entrar em casa. O meu pai e a minha mãe e eu, lá convencemos o meu pai, porque ele apanhava grande chuva, e ele começou a entrar em casa à janela, tínhamos a janela à mesma, mas ele sentava-se numa cadeirinha e eu sentava-me noutra, distantes. E a porta da salinha de jantar da minha mãe tinha as cadeiras, mas a coisa mais que me ficou muito marcada na minha vida foi, a minha mãe tinha, antigamente chamava-se um guarda-louça, tinha um vidro ali ao meio, mas eu descobri aquilo e fui mais perto daquela, nessa altura. A minha mãe da lareira estava a ver-nos no retrovisor do espelho. E eu o que é que fiz? Topei aquilo, quando ele entrava metia uma bandeja à frente do espelho, que era para ela já não nos ver. E foi assim. Hoje em dia penso que não é nada assim, já é telemóvel, já vamos para a discoteca, nunca. Nos bailes era assim. Os rapazes estavam de um lado, as raparigas do outro, da sala. E depois lá onde estavam os rapazes faziam assim às raparigas. Era para ver se queriam ir dançar com eles. Ele foi-me pescar, pois já namorávamos, foi-me pescar e a minha mãe ouviu, antes de sair do colo da minha mãe, dizia assim, e passa por aqui, não andes só lá no meio, senão vamos embora.
como muita gente deve se lembrar desses tempos também, né? E era assim.